telespectadores do programa Jovens em Ação. Que a paz seja com todos vocês. Desejo uma ótima tarde, um ótimo restante de sábado, muitíssimo agradável para todos nós, para todos que nos acompanham neste momento. É uma satisfação muito grande da minha parte estar com vocês. Me senti muito honrado em receber este convite para estar virtualmente participando desta bancada jovem de jovens fantásticos que conduzem o programa de maneira muito dinâmica e gostosa, trazendo sempre novidades, sempre possibilidades, visando acima de tudo o público jovem, visando a juventude. Mas é claro que a gente não fica somente nos jovens de pouca idade, mas a gente também imagina jovens de um pouco mais de idade, mas com a mentalidade sim rejuvenescida. Me sinto até mais jovem quando estou junto com essa juventude toda, e aí fica o meu agradecimento por este convite. Deus abençoe todos vocês e muito obrigado. E eu quero conversar com vocês um pouco sobre a palavra do Senhor a partir de um tema que eu trouxe como título: Regras de um Bom Viver. Espero que isto faça sentido e que gere uma possibilidade de inspiração para a condução de uma vida que faça sentido e que ela seja potencializada pela fé e pela graça e misericórdia do nosso Deus. Eu quero fazer uma leitura com vocês. Justamente por conta desta leitura, eu me distanciarei um pouco de olhar para vocês, mas já volto minhas atenções exclusivas. Salmo 15 diz o seguinte: Ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no seu santo templo? Quem pode viver no teu santo monte? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Até aqui, louvado seja Deus por esse texto. Louvado seja Deus por esta palavra. Nós vivemos uma época de um mundo muito dinâmico, de desafios constantes, de possibilidades de N situações da vida, desde coisas boas a coisas ruins. Experiências que podem ser fantásticas, também podem ser danosas. Nós vivemos em uma época em que a cobrança pela produtividade ela é muito intensa. E muitas vezes, dentro dessa intensidade do que se é cobrado, a gente acaba se esquecendo de como deve ser pautada a nossa conduta, de como devemos conduzir a nossa vida, a nossa jornada, a nossa história, os nossos momentos de aprendizado. A construção de uma vida saudável, de um adulto saudável, passa pela possibilidade de experimentarmos do Senhor aquilo que Ele nos ensina a partir da sua palavra. E é bem notório que o desafio desta geração é fazer com que a vida avance de maneira que faça sentido, que a fé faça sentido, que a adoração a Deus faça sentido, mas também que os desafios profissionais, os desafios estudantis, uma construção de vida a partir de relacionamentos saudáveis e dóceis, que também façam sentido, construir uma família. E isso tudo tem a ver com a questão juvenil, com a questão jovem. E isto é desafiador, não somente para aqueles que
pensam em entrar ou trilhar este caminho, mas é desafiador também para aqueles que já trilham este caminho ou que de alguma maneira ou outra trilharam e agora estão reaprendendo novas possibilidades, porque enquanto houver vida, a esperança também fará parte de todo este processo. Falar sobre regras de um bom viver tem muito a ver com esta leitura que nós fizemos, porque ela traz o salmista Davi ensinando como deve ser a nossa construção, nossa condução de vida a partir de uma intensa adoração a Deus. E quando a gente começa a fazer esse tipo de leitura com um olhar um pouco mais clínico, um pouco mais atento à leitura, é possível nós identificarmos que estas regras de um bom viver em um ambiente sacro, elas podem e devem ser seguidas na vida. E uma vez que se faz sentido nós estarmos em um ambiente de adoração, a buscarmos e adorarmos um santo Deus dos céus, a partir de um aprendizado da palavra do Senhor, por que não migrarmos esse tipo de pensamento, migrarmos esta intenção para os nossos dias, já que no dia a dia nós somos chamados a adorar, e no dia a dia nós somos experimentados, provados e precisamos dar respostas à altura a todas aquelas demandas da vida. E por isso que é interessantíssimo que a gente busque a compreensão deste tipo de condução, para que a nossa vida faça sentido, para que a nossa adoração faça sentido e para que tudo aquilo que envolve uma conduta cristã, de responsabilidade cristã, ela faça sentido não somente em um ambiente de adoração, mas em um ambiente social, em um ambiente estudantil, em um ambiente profissional, em um ambiente diverso aonde fizermos parte. E esta luz vinda dos céus, ela brilhará e refletirá em nós de maneira que a gente inspire pessoas também a querer trilhar por este caminho. E uma vez pontualizando e conduzindo a nossa vida a momentos de aprendizado, eu quero deixar 3 regras a partir daquilo que o texto vai nos ensinando, porque eu imagino que você que está aí do outro lado nos escutando esteja pensando várias coisas na vida, apesar de hoje ser um dia separado, dia sagrado, Santo Sábado, mas é notório que talvez você esteja pensando o que vai fazer daqui a pouco, o que vai movimentar na sua vida quando este programa acabar, como será aquele enfrentamento familiar, aquele enfrentamento no sentido de preciso ir e fazer o que precisa ser feito. E estas regras do bom viver faz muito sentido na vida daquelas pessoas que buscam ser diferentes, fazer diferença em um mundo que, mesmo sendo vivido por quase 8 bilhões de pessoas, por mais que sejam pessoas individualizadas, mas ações e reações, elas acabam sendo muito parecidas. E aí o nosso diferencial cristão, a tua, a minha, a nossa conduta, ela precisa fazer sentido para que as pessoas queiram servir este Deus que a gente adora a partir daquilo que nós fazemos, daquilo que nós somos e daquilo que nós reproduzimos. E o primeiro conselho, a primeira regra de um bom viver que o salmista nos ensina, que Davi nos ensina, quando ele escreve este texto, quando ele escreve este salmo, é que precisamos viver uma vida coerente. Porque quando a gente volta ao texto, a pergunta é: quem pode viver no seu santo templo? E a pergunta que eu faço é: como nós podemos viver em um mundo que nos pede muitas coisas? Então eu preciso ter uma conduta que tenha a ver quando eu estou na casa do Senhor, no santo templo do Senhor, mas isso não pode haver uma diferenciação quando eu estou no meu trabalho. Isso não deve
não deve proporcionar uma diferenciação quando eu estou em um ambiente social. Então, a primeira direção, o primeiro direcionamento que Davi nos dá é que ele diz que tem direito a viver uma vida correta aquelas pessoas que são sinceras e verdadeiras no que faz. Ou seja, pessoas que buscam coerências. Por isso que a primeira regra de um bom viver é a coerência. É aquilo que tem a ver com harmonia de ações e fatos. Porque coerência é exatamente isso, harmonia. Ações, harmonia de ação, harmonia de fatos. Ou seja, não adianta nada eu querer frequentar um ambiente de adoração de uma forma, no meu trabalho viver de outra forma, no meu ambiente de família estar de uma outra forma, e a gente acaba não entendendo nem o que a gente é, nem o que a gente pode fazer. E isto acaba gerando um certo desconforto até no caminho da fé. Porque se você não é coerente com aquilo que você diz viver, diz querer experimentar, imagino que muitas coisas acabam não fazendo sentido para a vida, para você. E quando a gente entende que a vida ela pode ser conduzida com coerência, ou seja, aquilo que eu aprendi, eu começo a levar em prática por onde eu passo, aí onde eu vou, a luz vinda do Senhor, ela está comigo, eu consigo refletir essa luz, porque tem muito a ver aquilo que eu faço em um ambiente sacro, mas também eu faço em um ambiente descontraído, um ambiente que também é dinâmico. Então, a conduta da coerência, ela é exatamente aquilo que nos molda a fazermos a vontade do Senhor e a experimentarmos o dia a dia. A segunda regra de um bom viver que o nosso texto diz é a regra da ética, ou seja, um conjunto de normas de juízo de valor, porque ele vai dizer que também tem direito a não, ou direito a morar no templo, pessoas que não falam mal dos outros, que não prejudicam e que não espalham boatos, pessoas que têm caráter moral, pessoas que têm a ver com aquilo que elas aprenderam e vivem. Elas aprenderam a não machucar para não ser machucada. E aí elas podem conduzir a vida delas pautadas por esse conjunto de normas, por esse conjunto de valores. Porque se a primeira regra tem a ver com a coerência com aquilo que eu faço e vivo, a segunda regra tem a ver com a ética, ou seja, a execução prática daquilo que eu coerentemente trouxe para a minha vida e vivo a partir daquilo que eu experimento. Porque eu não preciso escorar a minha história em histórias alheias. Eu posso viver o meu aprendizado e me permitir ir aprendendo ao longo da vida novas possibilidades. E vivendo com esse tipo de condução, eu não precisarei machucar ou ofender. Eu posso viver a intensidade da fé e a intensidade do trabalho, a intensidade do estudo e a intensidade de um ambiente comercial ou familiar. Isso tudo pautado pela ética ou por aquelas normas que a gente aprendeu a partir da nossa família de origem e foi absorvendo conhecimento ao longo dos nossos dias. E a terceira regra de um bom viver é o comprometimento, ou seja, assumir acordos e compromissos, porque o nosso texto vai terminar dizendo que não despreza ou que não empresta a pessoas de maneira intensa, mas ele empresta e arca com eventuais prejuízos. Ele trata com respeito às pessoas, ele sabe diferenciar quem teme e quem não teme a Deus. O comprometimento de você para com a tua ética, para com a tua coerência. Você se compromete em fazer acontecer, você se compromete e você honra os compromissos. Não adianta nada você querer que os outros honrem os compromissos com você se você não honra os compromissos que você assumiu. Não adianta nada eu estar em um ambiente de estudo, por exemplo, e neste ambiente de estudo eu não me comprometer com o aprendizado. Não adianta nada eu estar em um ambiente da fé, absorvendo conhecimento vindo da palavra do Senhor, e não me comprometer
com aquela intensidade ou com aquele nível de aprendizado que eu estou trazendo para minha vida. Porque uma vida que faz sentido, uma vida que faz com que você, aonde está, é luz, uma vida que faz com que você seja diferenciado e diferente em um mundo que age e reage de maneira muito igual, em uma situação que você pode conduzir e construir uma família de maneira saudável, com relacionamento saudável, com filhos saudáveis. Você precisa trazer a compreensão desse salmo, dessa leitura escrita por Davi, e entendendo que muito mais do que estar em um ambiente sacro, produzindo esse tipo de sensação, a vida pós-porta de um templo, ela também vai trazer estas questões saudáveis. Por isso que o nosso texto ele traz coerência, ética e comprometimento. Coerência, harmonia de ação, de fatos ou de ideias. Ética, conjunto de normas de juízo de valor moral. E comprometimento, assumir acordos ou compromissos honrando-os. Leve isso para a tua vida, viva isso e você será um jovem muito bem sucedido em todos os lugares. Aí fará sentido aquela palavra do Senhor: aonde você colocar a planta dos seus pés, ali será um lugar de bênção. Muito obrigado por esta participação, estejam conectados com esse aprendizado e que tudo isso faça sentido na vida de vocês. Um grande abraço, um ótimo restante de sábado, Deus abençoe todos vocês, que a paz seja convosco.
santificarei. Ainda é tempo